Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, né? Hoje era um dia de nós estarmos juntos, mas infelizmente pelos ocorridos, né, que têm acontecido, principalmente no nosso município, fomos impossibilitados de estarmos juntos. Mas devemos continuar confiando em Deus e sabendo que Ele está no controle dessa situação. O meu desejo era estar com vocês, né, de me reunir com vocês, mas às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Quero dizer que estou com muita saudade de vocês, né? Gostaria muito de estar pastoreando vocês de perto. O mais perto que eu posso estar de vocês é através desse vídeo. Então, vocês estão aí reunidos no culto doméstico de vocês. Eu vou orientá-los em relação ao estudo de hoje, né? Então, o tema que nós demos aí do estudo é como triunfar sobre as turbulências da vida, né? Sobre as incertezas e aquilo que ocorre na nossa vida. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Então, Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela palavra do nosso Senhor. Então, a lição que nós vamos aprender hoje é como nós podemos vencer as turbulências que aparecerão na nossa vida. A vida do ser humano, né, a sociedade, o nosso dia a dia, o nosso viver, ele tem como características, né, os imprevistos, né? Os imprevistos acontecem, momentos de desafios, de grandes desafios, né, são comuns na vida do ser humano e que nós precisamos estar preparados para todos eles. Alguns desafios vão ser mais leves, outros vão exigir de nós um pouco mais de sabedoria e maturidade, e outros vão parecer insuportáveis, né? De serem conduzidos e também de até nós acharmos que nós não poderemos vencer. Mas para os crentes há uma promessa, né? Nós temos uma promessa de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Deus não lança sobre nós algo que nós não podemos suportar, né? Todos os desafios, tentações que sobrevêm sobre nossas vidas, Ele nos dá o escape e Ele nos dá a força necessária para suportar e também para vencer. E esse momento não é diferente. Esse momento que Deus está nos proporcionando, um momento ímpar, né? Um momento até então nunca vivido por nossa geração, é uma oportunidade excelente para vermos a boa mão de Deus e também para entendermos que Deus está no controle de toda e qualquer situação e que Ele também, nesse momento, nos dá a capacidade e também as habilidades nele de vencer, de triunfar sobre esse momento turbulento na qual nós estamos vivendo. Então, a nossa introdução que nós colocamos aí no texto, onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma única razão, né? Nossos interesses, eles substituíram os interesses
de Deus, e nós estamos fazendo o trabalho de Deus, não da forma dele, mas da nossa forma. A perda, meus irmãos, da centralidade de Deus na nossa vida, na vida do corpo de Cristo, na vida da igreja, nos nossos dias atuais, é comum e também é lamentável, onde Deus, pela nossa vontade, né, o nosso desejo, ele perdeu, saiu do trono, né, e nós sentamos no trono e queremos governar a circunstância, a história e até mesmo o futuro, né? Essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing e o crer em técnicas, né, organizadas de apelos chantagiosos e comoventes, emotivos de alguns pregadores. O ser bom é sentir-se bem, né? E a fidelidade é ser bem sucedido, né? Foi trocado isso dentro da igreja moderna, e com a distorção dessa centralidade da pessoa de Deus no culto. Como resultado disso, meus irmãos, Deus, Cristo e a Bíblia vem significando muito pouco para nós e tem sido um peso irrelevante sobre nossas vidas, né? E nós precisamos entender que eles são centrais para a vitória e para triunfar sobre qualquer turbulência nessa vida. Tem um comentário do A.W. Tozer que ele diz a seguinte coisa, meus irmãos, comentário muito bom. Ele diz: a coisa mais importante a seu respeito é o que vem à sua mente quando você pensa a respeito da pessoa de Deus. É o conhecimento de Deus que define todas as coisas ao nosso respeito. Você me diz o que você pensa a respeito de Deus, então posso descrever tudo a respeito da sua vida. A Tozer chamou esse conhecimento de o conhecimento que define o caráter e a pessoa, né? É o conhecimento de Deus que define como nós pensamos, como nós cremos em relação à Bíblia, como nós adoramos, como viveremos, como serviremos e como agiremos nas dificuldades e nas turbulências da vida. E também o conhecimento de Deus define até mesmo a forma como iremos morrer, né? Quanto mais conhecemos a Deus, mais teremos uma vida santa diante dele. Uma visão errada de Deus nos levará a uma vida de erros. Uma visão baixa de Deus nos levará a uma vida baixa, né? Uma visão errada de Deus nos levará a um cristianismo errado. Uma visão baixa de Deus nos levará a um cristianismo muito baixo, muito insignificante e até mesmo muito semelhante ao mundo. Então, nós vamos ver aí no nosso texto o profeta Isaías tendo essa visão, né, única, profunda, grandiosa do Deus, num momento muito conturbado da nação de Israel e do povo de Deus. O texto começa dizendo aí: no ano da morte do rei Uzias, né? No versículo 1 aí na parte A, diz que no ano da morte do rei Uzias. Que ano era esse? O ano era 739 a.C. O lugar aonde Isaías está é Jerusalém. É um tempo de grande crise, né, nacional que se inicia em Israel. Por quê? Veja no texto aí: o rei Uzias morreu, o governante morreu, o líder morreu. Então aí está num período de grande incerteza em Israel. O rei Uzias reinou por 52 anos em Israel, em Jerusalém. Assumiu o trono quando tinha apenas 16 anos de idade. E a maioria de suas ações foram corretas diante de Deus. O comércio prosperou, a agricultura floresceu, era vitorioso em batalha. As fronteiras de Israel foram expandidas, mas no final do seu reinado, o orgulho entrou no seu coração, e um dia ele resolveu que ele entraria no Santo dos Santos, e para sacrificar ali ao Senhor, tomou o lugar do sumo sacerdote. Ele teve um total desrespeito à pessoa de Deus e à santidade de Deus,
e Deus o afetou com lepra. E aquilo se tornou uma grande vergonha nacional, e assim, dessa forma, Isaías morreu. Ou melhor, Uzias, o rei Uzias, morreu de forma vergonhosa. Começou muito bem, mas terminou de forma vergonhosa. Então, nós percebemos aí, meus irmãos, uma grande incerteza no povo de Deus, grande turbulência, e nesse momento Isaías, ele vai ao templo, e ao chegar ao templo, ele tem essa visão de Deus e da glória de Deus. Vamos tirar algumas lições para a nossa vida, meus irmãos, aplicando também aos nossos dias atuais, para entendermos que servimos um Deus vitorioso, que conduz um povo vitorioso em relação a qualquer época, a qualquer circunstância e a qualquer turbulência dessa vida. Primeiramente, meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos, como triunfar diante das turbulências da vida. Primeira lição que nós aprendemos é que Deus deve ser a única fonte de busca de todas as nossas necessidades. O versículo 1, a parte B, diz que o profeta Isaías foi ao templo, né? E ali no templo ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Isaías, ele vai ao templo buscar a Deus. Que interessante, meus irmãos. No momento de incerteza, no momento de dúvida, no momento de crise nacional de Israel, do povo de Deus, Isaías não vai ser guiado pela circunstância, não vai ser guiado pelas necessidades, nem pela ansiedade das pessoas. Ele vai buscar a Deus. Nesse momento de incerteza e de dúvida, Isaías tem a maior e melhor decisão que todo o povo de Deus deve ter: buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é a única fonte de busca confiável que nós podemos buscar. É a única fonte. Isaías, ele vai no templo, no momento de incerteza, Isaías vai no templo buscar o Senhor, né? Foi buscar o Senhor no seu santo templo, para ali encontrar e buscar as respostas do tempo presente. O que eu percebo, meus irmãos, é muitas pessoas querendo soluções humanas nesse momento, e até mesmo crentes, né, querendo soluções humanas. Esse momento, meus irmãos, é o momento de nós buscarmos a Deus e pedimos que venha a solução divina, a solução celestial, para nos curar, não somente fisicamente, mas nos curar também espiritualmente. Nesse momento de incerteza, meus irmãos, busquem a Deus, porque Ele é a única fonte para suprir todas as nossas necessidades, sejam físicas, sejam materiais, sejam psicológicas e sejam também espirituais. Deus é a fonte, a única fonte verdadeira. Segundo, meus irmãos, lições para nós, que porque o Senhor, Ele é a única fonte verdadeira, porque o Senhor é a única fonte, né, na qual pode suprir as nossas necessidades. Isaías, ele vai enumerar para nós. Primeiramente, porque o nosso Senhor, Ele é soberano. Veja, meus irmãos, no texto, as características que Isaías contempla da soberania de Deus. Primeiramente, Isaías, ele vê aí, né, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, ele contempla a soberania de Deus e vê que o Senhor está assentado. No dia, meus irmãos, você vai perceber aí no início do versículo que o governante morreu, o rei morreu. Isaías, nesse momento de turbulência, ele percebe que o governante terreno está morto, né? O governante terreno morreu. Mas Isaías agora contempla que o governante universal, celestial, não morreu, está vivo e está governando. Na nação de Israel parece que tudo estava fora de controle,
Isaías agora contempla o governante total da história. Ele está governando, ele não morreu, ele está vivo e vive pelo século dos séculos. No dia, meus irmãos, que o rei de Israel morreu, Isaías teve uma visão do rei dos céus. O governante do mundo estava morto, mas o rei do universo, o governante do universo, não estava morto, estava vivo e vive, eternamente. Vive pelos séculos dos séculos. O governante eterno morreu, o governante terreno morreu, mas o governante eterno está vivo e governando com mão forte. Nada está fora do seu controle. A segunda, meus irmãos, característica da visão que Isaías teve é que esse governante está vivo. Além de ele estar vivo, ele está sentado num trono, num alto e sublime trono. Alto, meus irmãos, essa expressão de alto aqui no texto é porque ele está acima do tempo e da história. Sublime, na qual Isaías escreve aqui no texto, que significa que ele está elevado, que ele é exaltado. Então, logo, a junção dessas duas expressões está dizendo que Isaías teve uma visão correta de Deus e que Deus está elevado acima de todas e qualquer circunstância. Na terra, o trono de Jerusalém estava vago, estava vazio, desocupado, esperando um novo rei. Mas Isaías tem uma visão de um trono que nunca ficou vago, que nunca ficou vazio e que nunca ficará, nunca ficará vazio. O trono terreno pode estar desocupado, mas o trono celestial sempre esteve ocupado e sempre estará ocupado. Nunca deixará de estar ocupado o trono celestial. Deus sempre estará no governo, no controle, no governo de todas as circunstâncias dessa vida. Deus é o Senhor de todas as circunstâncias dessa vida. Por quê? Porque está sentado no alto e sublime trono. Isaías teve essa visão, e lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8 ao 11, o apóstolo João tem a mesma visão, quase 700 anos depois da visão de Isaías, João tem a mesma visão. E como está lá o Senhor? Sentado no alto e sublime trono. Como o Senhor está hoje nesse momento? Sentado no alto e sublime trono. O trono terreno pode estar desocupado, pode estar sem líder, os líderes terrenos podem ser inconstantes, mas o Senhor não. O Senhor, ele é firme. O Senhor, ele está governando com mão forte e está sentado no alto e sublime trono. A outra característica da soberania de Deus, na qual o profeta Isaías contempla, é que ele viu as abas de suas vestes enchendo o templo. Essa ideia aí, meus irmãos, de aba de suas vestes tem a ideia e expressa a grandeza. Quanto mais longa fosse as abas das vestes dos reis, maior e mais grandioso era o seu reino. Você percebe aí que as abas do nosso Senhor, eles enchiam todo o templo. Qual é a ideia que Isaías está querendo descrever aí? Que a grandeza do Senhor, ela enche toda a sua criação. Não tem um milésimo de espaço na criação de Deus, na qual Deus não diga, é meu, pertence a mim. Isso descreve para nós aí, meus irmãos, já está descrevendo para nós a grandeza de Deus, como Deus é grande. Olha as abas de suas vestes, olha as abas de suas vestes. Os reis terrenos faziam aquilo por competição, para quem tinha a maior veste. Mas agora, meus irmãos, Isaías tem essa visão, e ele vê as abas verdadeiras de um rei verdadeiro, que tem um controle sobre todas e qualquer circunstância e situações dessa vida. Ele governa tudo com mão forte, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. A terceira, meus irmãos, lição para nós, em relação a essa visão correta de Deus e como ser vitorioso no meio das turbulências dessa vida, é entender que o nosso Deus, ele é majestoso.
Primeiro, Deus, ele é a fonte, né, da busca de todas as nossas necessidades. Segundo, ele é soberano. Terceiro, ele é majestoso. Veja aí o versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Então, dentro dessa visão de Isaías, ele contempla a majestade do Senhor, e ao contemplar a majestade do Senhor, ele vê serafins ali ao redor do trono, servindo a Deus. A expressão, meus irmãos, dessa palavra serafim, né, desse ser, desse personagem aí que aparece no texto, descreve, né, seres que estão ali em profundas chamas por Deus, né? Essa é a tradução do texto aí, né? Aqueles que estão em fogo por Deus. Eles têm uma paixão pela glória de Deus, tem um zelo de fogo pela presença de Deus. Eles estão ali fervorosos, eles estão ali queimando pela santidade de Deus e entusiasmados para servir a Deus. O que nós aprendemos, meus irmãos, com essa visão que Isaías tem? Que não existe na presença de Deus mornidão. Não tem como nós estarmos na presença de Deus, em comunhão com Deus, estarmos mornos, estarmos apáticos, estarmos querendo soluções humanas. Quando estamos na presença de Deus, nós fervemos por Deus e queremos ver a ação de Deus para glorificar a Deus. Então, meus irmãos, não existe a apatia espiritual na presença de Deus. Ninguém abandona o primeiro amor quando está na presença de Deus. Ninguém se deixa ser levado pelo desespero do tempo presente quando está na presença de Deus. Então, meus irmãos, nesse momento, contemplemos a grandeza de Deus e nos acheguemos a Ele para incendiar o nosso coração. Voltemos ao primeiro amor para contemplar a grandeza de Deus e entender que esse momento está no controle absoluto dEle. Como esses serafins fazem, estão ali em chamas por Deus, sabendo que Deus está no controle de toda e qualquer situação dessa vida. Também, meus irmãos, o profeta Isaías contempla que esses serafins, eles têm 6 asas, né? O texto diz aí que com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam o rosto e com 2 eles voavam. Então, a ideia aqui as primeiras 2 asas, que eles cobriam o rosto, eles estão ali, eles não conseguem ver a glória de Deus, eles não conseguem contemplar a glória de Deus. A glória de Deus é muito poderosa para eles, né, de contemplar. Então percebe aí que seres perfeitamente criados e que estão ali na presença santa de Deus não conseguem contemplar a glória de Deus. É a glória de Deus que eles estão vendo, não estão vendo o próprio Deus, mas estão vendo a glória somente de Deus, e eles não conseguem ficar com seus olhos abertos pelo poder e pela majestade ali do ambiente criado pelo Deus majestoso. Também, meus irmãos, o texto diz que com 2 ele cobria os seus pés. A ideia aí, meus irmãos, com 2 ele cobria os seus pés, envolve reverência, envolve temor, né? Envolve saber a presença de quem você está. Então ele percebe aí que eles não estão na presença de qualquer um, eles estão ali temerosos, reverentes, submissos, né? Sabendo da grandiosidade daqueles na qual eles estão na frente, na qual eles não conseguem contemplar a sua glória. E por último, o texto diz aí que com 2 eles voavam. A ideia aí, meus irmãos, de com 2 eles voavam é prontidão, pronto para servir, né? Pronto para se doar, pronto para se entregar. Essa é a ideia aí, né? Então percebam, meus irmãos, as prioridades. Com 2 ele cobriu o rosto, isso aí é a adoração. Com 2 ele cobriu os pés, isso é
temor, reverência, e com duas eles voavam. A ideia aí: eu estou pronto para te servir, eu sei quem o Senhor é, eu conheço o teu poder, né? Eu estou temendo o teu nome e eu estou pronto para me doar e me servir ao Senhor, contemplando a majestade total de Deus aí, diante, né, meus irmãos, desse tempo de crise nacional que se instalou ali em Israel. E a última, meus irmãos, aplicação para nós, como nós podemos vencer as turbulências dessa vida, é entender que o nosso Deus, Ele é santo. O versículo 3, o profeta Isaías, ele vê os anjos, né, aqueles anjos cantando um cântico, orando, né, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, meus irmãos, diante da incerteza nacional ali do tempo de Isaías, diante das dúvidas, o que é que os anjos estão cantando? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Em Israel, desespero; em Jerusalém, desespero. Mas os anjos estão contemplando, dizendo: não, a terra está cheia da glória de Deus. O Senhor está no controle. O Senhor é conhecedor e sabe, esse momento está passando, está acontecendo, porque Ele quer que aconteça dessa forma e vai até onde Ele quer que acabe, vai até a cumprimento total da sua vontade. Por isso a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías contempla a santidade de Deus e vê os anjos cantando, clamando uns para com os outros: santo, santo, santo é o Senhor. Então eles falam 3 vezes que o Senhor é santo. Por que eles querem dizer isso, meus irmãos? A ideia aí, meus irmãos, essa expressão de 3 vezes, denota para nós uma expressão, meus irmãos, de algo absoluto. A palavra santo aqui, meus irmãos, pronunciada 3 vezes, mostra para nós a ideia de algo completamente absoluto, né? Os anjos estão elevando essa afirmação a um grau superlativo, que Deus é o ser mais santo de todo o universo. Nada se compara à sua santidade. Os serafins que estão lá na presença dele não são santos como Deus é santo. Essa ideia aí: não há em Deus nenhuma mácula, nenhum erro, nenhuma falha. Esse momento, meus irmãos, Deus não está falhando. Deus não está falhando. Está sendo cumprido exatamente aquilo que Deus quer que ocorra. Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito, Ele é pleno. Então, meus irmãos, os anjos clamavam, oravam diante do momento de incerteza em Jerusalém. Como os anjos estão? Tu és santo, santo, santo. A ideia também aí, meus irmãos, que descreve no texto, nessa expressão de santidade, é que Deus, meus irmãos, Ele está acima e é superior em relação a qualquer criação, que Deus é transcendente e que está acima de todas as obras das mãos humanas. Por isso, meus irmãos, que nesse momento nós não podemos ir atrás de soluções humanas. Nós precisamos voltar para Deus e pedir, rogar a Deus que intervenha, né, na história e nesse momento por nós, em nosso favor. Que Ele é majestoso, Ele é maravilhoso, Ele é singular e não existe nada igual a Ele. Nada igual a Ele, porque Ele é santo, santo, santo. E o profeta Isaías termina dizendo uma expressão, né, muito comum no Antigo Testamento, dizendo: santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías está querendo dizer com isso? Que aquele que está com Deus está sempre em vantagem. O Senhor sempre será o vitorioso em batalhas. Por isso que Ele é o Senhor dos exércitos. Nenhum exército humano pode vencê-lo. Nenhum. O Senhor dos exércitos sempre será vitorioso.
que Ele é o combatente de todas as tropas, tanto as do céu quanto as aqui da terra. Quem está com Ele está em vantagem, quem está sem Ele está em desvantagem. Quem está com a multidão, mas está sem o Senhor, está em desvantagem. Mas aquele que está com o Senhor e a multidão não está com ele, esse está em vantagem. O Senhor sozinho está em vantagem, meus irmãos. O Senhor sozinho está em vantagem, porque Ele é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, meus irmãos, esse é o segredo de nós vencermos, sermos vitoriosos em toda e qualquer turbulência dessa vida. Entender que o Senhor é a nossa fonte, a fonte de busca de todas as nossas necessidades. Ele deve ser a nossa primeira busca de toda e qualquer necessidade nossa. Nós devemos buscá-lo. Por quê, meus irmãos? Porque Ele é soberano. Nós devemos buscar por quê? Porque Ele é majestoso. Nós devemos buscar porque Ele é santo, santo, santo. Conclusão, meus irmãos, para nós. A adoração deve ser somente a Deus, em toda e qualquer circunstância. Esse momento, nós devemos contemplar a glória de Deus e fazê-lo a nossa fonte de toda a nossa busca nesse momento. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos apreensivos, com medo, alguns desesperados, com seus corações em turbulência total nesse momento. Mas lembre, meus irmãos, que nós devemos buscar Deus nos momentos bons e também nos momentos de grande turbulência nessa vida. Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é santo. Contemplemos a glória de Deus e no final glorifiquemos o seu nome. Ele nos salvando ou Ele não nos salvando desse momento turbulento. A promessa que Ele nos faz é na eternidade, que aqueles que confiam nele estarão com Ele por toda a eternidade. Confiemos nas promessas que Cristo lançou para os seus discípulos em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vos prepararei lugar, e onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada na sua presença, que esse momento em família seja abençoado para todos nós. Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua promessa, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua palavra animar os nossos corações. Abençoe, Pai, cada família que está reunida nesse momento, que o Senhor venha confortar os seus corações, tirar os seus medos, que o Senhor venha, Pai, ser a paz e o refrigério para as suas almas, e que cada um de nós, Pai, andemos em conformidade, confiando ainda mais no Senhor, Pai. Nos abençoe e nos guarde de todo mal. Assim te peço, no nome de Jesus. Amém. Tchau, meus irmãos. Até a próxima.